Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto que está presente em diversas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, num canal do YouTube e também num site www.dicasdafarmaceutica.pt que eu convido desde já todos a visitarem. Mais recentemente lançámos a nossa newsletter Self-Care News, que sai às quintas-feiras. Amanhã é quinta-feira, sairá o número 5 e por isso convido desde já todos a subscreverem também esta newsletter. Podem fazê-lo diretamente no site. Mais uma vez, repito, www.dicasdafarmaceutica.pt e esta newsletter foi preparada com muito carinho e está cheia de conteúdo que consideramos muito interessante para todos. Hoje, o nosso direto é sobre um tema extremamente interessante. Vamos falar, e importante nesta altura do ano, vamos falar sobre os cuidados capilares justamente no inverno e sobre uma novidade, sobre o lançamento mais recente da marca francesa Lazartigue. E para isso a minha convidada é já conhecida de muitos, a Carmo Pinto, que é Brand Manager em Portugal, responsável da Lazartigue, é formada em Marketing, já trabalha neste universo da dermocosmética e da dermocosmética em concreto capilar há muitos anos e hoje vai estar aqui connosco e vamos conversar justamente sobre esta novidade e os cuidados a termos nesta altura do ano. Nossos cabelos, que são frequentemente expostos a diversas agressões químicas, mas também agressões físicas. Ora, boa noite, Paula. Está tudo bem? Tudo. E com a Carmen, como está? Seja também. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite e não há nada melhor maneira de acabar o ano para falar sobre a novidade de Lazartigue que temos hoje. Exatamente, a nossa última live de 2022. Exatamente. Não a última live das dicas, só esclarecer este ponto, mas a nossa Lazartigue Dicas é de facto aqui a nossa última live deste ano. E hoje vamos falar sobre uma novidade, um lançamento muito recente, que tem despertado a curiosidade de todos. Exatamente, tem um lançamento que eu acho que toda a gente tem cabelo comprido vai gostar deste produto, que é mesmo o ideal e ainda por cima agora no inverno é essencial para o nosso cabelo. Estava eu a dizer que o nosso cabelo está exposto a diversas agressões. Agressões químicas, quando o pintamos, não é? Exatamente. E também agressões físicas, nomeadamente porque, e eu perguntava aqui para quem está connosco, e sejam todos muito bem-vindos, quem está aí agora vindo a juntar a nós, quantas vezes por semana lavam o cabelo? Quantas vezes por semana secam o cabelo? Perguntámos nas nossas stories como é que secavam o cabelo e, de facto, percebemos que há muitas mulheres que utilizam o secador, mas também uma prancha ou um alisador do cabelo. Paulo, eu vou ser sou a maior consumidora de secador de cabelo. Eu lavo dia sim, dia não e tanto seja inverno como verão, sou incapaz de deixar de secar o meu cabelo ao ar livre e faço mal. Eu sei que faço mal, ainda por cima eu trabalho numa marca de cabelos, mas realmente é um gesto que nós temos semanalmente muitas vezes, portanto é bom que assim marcas preocupadas com o bem-estar da saúde do nosso cabelo que lancem produtos como o de hoje que vamos falar. Como o de hoje. E como é que, antes disso, quais são as consequências, Carmo, desta exposição tão frequente ao calor, a estas temperaturas tão elevadas, induzidas pelo secador, pelas pranchas, aí até mais direto, não é? Pelos modeladores de cabelo, por todos os instrumentos que usamos para modelar, definir o nosso cabelo. Exatamente, o secador e as placas que a Paula estava a falar tornam o cabelo mais baço, o uso frequente, muito frequente, o cabelo fica mais baço, fica sem brilho, fica mais quebradiço e isso às vezes nota-se muito, por exemplo, nas nossas pontas, que às vezes achamos que basta um corte para que essas pontas espigadas saiam, não. É o uso frequente às vezes do secador e destas placas que fazem com que as pontas fiquem mais quebradiças, mais, no fundo, fiquem espigadas, assim, bom termo dizer. Mas realmente o cabelo fica muito, muito estragado e precisamos de usar produtos que ajudem aqui a dar uma nova vida ao cabelo. E às vezes mais baço, mais crespo, não é? Exatamente, e muito quebradiço mesmo.
E como estava a dizer, e bem, com as pontas espigadas. Exatamente, às vezes Não é? exatamente, deixamos que basta um corte que elas vão ficar melhor. E é verdade que um corte dá aqui também uma saúde ao cabelo, mas se continuarmos a usar muitas pranchas e muito secador, as pontas acabam por ficar outra vez espigadas e quebradiças. Portanto, é mesmo essencial usar produtos que ajudem a proteger o cabelo deste calor que utilizamos frequentemente com secadores e com as placas térmicas que a Paula mencionou. Oh, Carmo, mas nós temos que lavar o cabelo e temos que secar o cabelo. Exatamente, assim, no inverno convém secar o cabelo, com o frio que está, isso até é desagradável sair de casa com o cabelo úmido, mas sim, para as pessoas que secam o cabelo é essencial utilizar produtos que protejam o cabelo do calor. E como é que nós podemos fazer isso? De uma maneira muito prática e simples. O primeiro passo é utilizar produtos com proteção térmica. E é um bocadinho isso que nós vimos falar hoje. Nós hoje vimos falar do nosso sérum termoprotetor, que é assim a nossa novidade para acabar o ano em grande. Lançámos este produto agora no mercado, no início de novembro. Pessoalmente, o timing foi o melhor, porque vem aí, pronto, já estamos no outono, vem aí um inverno. Saúde! Não faz mal. Vem aí o inverno e o uso frequente destes aparelhos térmicos acaba por ser mais frequente e é essencial a utilização destes produtos. E este sérum termoprotetor, que vem nesta embalagem lindíssima. Isso é um dos pontos fortes da marca, é realmente as embalagens. Acho que a marca ganha muito com as embalagens que utiliza e também a filosofia que ainda não falámos. Podia ter feito uma introdução da marca, mas acho que aqui as pessoas que estão aqui connosco já devem conhecer bastante bem a marca, mas uma das filosofias da marca é então a utilização de embalagens também recicladas e recicláveis. E pronto, e realmente esta embalagem deste lançamento ganha também pelo aspecto visual que tem. Sem dúvida. E aqui mais uma vez, este vidro é tudo material reciclado de origem reciclada e reciclável. Sim. Exatamente. E esta embalagem lindíssima contém lá dentro este sérum, uma pipeta, que nós podemos dosear aqui com esta pipeta, não é? E, Carmo, qual é a função, então, para que é que serve um sérum termoprotetor? Quais são as vantagens de usar um sérum termoprotetor? Exatamente. A utilização deste sérum, no fundo, vai ajudar a proteger a fibra capilar das agressões tanto do secador como das placas térmicas. Claro que não vai ser um escudo a 100%, ou seja, o calor vai acabar por passar para a fibra na mesma, mas este tipo de produto, especialmente este produto que nós estamos a lançar, da Lazarti, protege o cabelo até uma temperatura de 230 graus e realmente vai servir de escudo para tentar dinamizar ao máximo as agressões que o calor faz na fibra capilar. Portanto, temos aqui um escudo térmico. Exatamente. É a nossa fibra capilar desta agressão à qual nós expomos, algumas pessoas diariamente, outras não, mas com muita frequência, o nosso cabelo e a nossa fibra capilar. Através dos secadores, das pranchas, alisadores, modeladores, etc. E o segredo do nosso sérum termoprotetor é o seu principal ingrediente ativo, que é sementes de chia. Sementes de chia. E por acaso aqui vou partilhar aqui esta noite a experiência, porque eu não sou consumidora de sementes de chia, nos meus batidos, não costumo utilizar, e tenho uma colega minha que utiliza bastante as sementes de chia nos batidos, na comida que faz, etc. E eu, quando estava a ler sobre o produto, a estudar um bocadinho sobre o produto, perguntei a esta minha colega quais eram os benefícios da chia na parte da alimentação, para ver se eram parecidos com o que eu sabia que era para o cabelo. E ela disse-me, olha Carmo, vou-te levar amanhã um bocadinho de semente de chia e vou juntar um bocadinho de água para ver o efeito que a chia tem. E a verdade é que ela levou e ao juntarmos a água, esperámos um bocadinho e viu-se que a chia ficou assim meio com uma gelatina à volta da semente e ela disse, olha, estás a ver esta semente é o escudo que a semente de chia do nosso produto vai fazer no cabelo, ou seja, vai fazer aqui um género de escudo para proteger o calor no nosso cabelo, ou seja, tentar diminuir ao máximo as agressões do cabelo na nossa fibra, tanto interiormente como externamente. Portanto, isso é muito interessante. Porque na altura fez todo o sentido, às vezes, para ver as coisas, para perceber os produtos e tentar aqui pensar qual é o principal ingrediente, tentar perceber quais são os benefícios desse ingrediente.
E realmente, quando te explico este produto, falo sempre deste episódio que tive com a minha colega, porque realmente, e depois de utilizar o produto, percebi que há aqui um escudo de proteção e que realmente hidrata o cabelo também ao mesmo tempo, e o cabelo fica macio e realmente o meu cabelo está mais brilhante, não está tão baço, e acredito que é um dos principais resultados aqui desta novidade. E esta proteção interna e externa da fibra vai evitar a desidratação. Exatamente. E do calor. Porquê? Porque quando, por exemplo, nós utilizamos o produto, principalmente quando temos o cabelo úmido, o nosso cabelo está com água, não é? E a água que vai para dentro da fibra. E esta chia, ao fazer este escudo, vai fazer com que essa água permaneça ali e que ajude a hidratar a fibra capilar quando está a sofrer as agressões do calor. Portanto, é que a chia é um ingrediente 2 em 1, no fundo. E, portanto, protege externamente como internamente a fibra capilar. E este produto tem cerca de 2% de chia. E os estudos comprovam esta proteção, de facto, contra o calor, estas temperaturas elevadas a que nós expomos o nosso cabelo. Exatamente. Nós no lançamento deste produto fizemos um estudo térmico, uma câmara térmica, para perceber, após a utilização deste produto em X voluntários, foram cerca de 22, como é que a fibra capilar estava a reagir num cabelo que não estava a utilizar o nosso produto e no cabelo que estava a utilizar o nosso produto. E verificou-se, através dessa câmara térmica, que 20% da fibra capilar era mais protegida pelo calor. Portanto, e via-se mesmo a parte térmica do estudo, que é bastante interessante. Oh, Carmo, mas este produto é constituído por 3 ativos. Exatamente. Lá os ativos nunca são um ingrediente sozinho. Os nossos ativos naturais são bastante benéficos e a marca tenta sempre procurar aqui um conjunto, um casamento de ingredientes ativos para tirar o melhor resultado do produto. E para além das sementes chia, que temos cerca de 2% de sementes chias, temos também o óleo marula, que é o principal ingrediente ativo responsável para a hidratação e nutrição da fibra capilar. E depois temos uma goma de guar, que é no fundo uma ervilha pequenina, de um pozinho, derivado dessa ervilha pequenina, que no fundo é a principal responsável para as pontas espigadas, ou seja, para tentar diminuir as pontas espigadas. A França até dá um nome a este ingrediente ativo, que é o Polycare Split Therapy, que é no fundo para tentar ao máximo reduzir as pontas espigadas. Portanto, no fundo temos aqui 3 em 1 que ajuda aqui a proteger o nosso... 3 princípios ativos e temos aqui 3 funções muito importantes que este sérum termoprotetor vai de facto ter de uma forma muito eficaz. Exatamente. Então, as sementes de chia, que vão ter como função? A semente de chia é no fundo escudo para ajudar a proteger do calor. Capilar do calor, tanto internamente como externamente da fibra. Depois temos o óleo marula, que vai nutrir e hidratar. E depois temos o Polycare Split Therapy, que no fundo vai ajudar que as pontas não fiquem tão espigadas no nosso cabelo. Muito bem. Oh, Carmo, e como é que para quem é que pode usar um termoprotetor? Para toda a gente que na sua rotina um termoprotetor capilar? Para toda a gente que queja proteger o cabelo do calor. Do calor, do secador e das placas térmicas. Aqui é importante referir que este termoprotetor não é protetor solar. Para utilizarmos quando estamos, por exemplo, no verão, antes de ir para a praia, não. É mesmo só para placas e secadores térmicos. No fundo, tudo para proteger o calor de placas térmicas, no fundo. E, por curiosidade, protege até que temperatura? Porque isto também é uma diferença em relação à concorrência. Sim, 230. Sim, a maioria dos produtos vai a 210, 220, o nosso vai até 230. Que também é a maioria das pranchas e dos alisadores. Sim. Eu, por acaso, tenho aqui a minha prancha só vai até 200. Mas sei que há muitas que vão pelo menos até 230 e o nosso sérum termoprotetor consegue proteger a fibra capilar até essa temperatura. Com esses estudos que estava a dizer, tendo demonstrado essa eficácia que referiu anteriormente. Muito bem, já vimos que tem 3 princípios ativos, muito importantes, e que para exercer estes seus 3 efeitos também. E chegou aqui o momento de eu dizer que nós vamos ter uma surpresa
mais a pouco, mais daqui a pouco, mais Como para a sempre, não é, Paula? É sempre vamos ter aqui um giveaway, um miminho. A Lazartig Exatamente. prepara-nos sempre aqui estas surpresas e estes miminhos e, portanto, fiquem muito. Temos aqui uma pergunta da Joana. Qual é a fragrância? E vou-lhe perguntar a si, porque foi uma das nosso telefonema que a Paula sentiu logo um aroma que lhe fez lembrar alguma coisa. Logo, imediatamente. Flor de laranjeira, respondo eu então. Exatamente. Há mais, mas este é o que se nota mais. Exatamente, esse é o que se salienta mais e a Milscar também é um dos principais aromas. E eu acho que surgiu aqui mais uma questão, mas que entretanto já voou, já fugiu. Se quiserem recolocar, por favor, nós agradecemos porque não vi. Responder às vossas questões. E também temos a Lazartig que responde, que está sempre atenta. Exatamente. No back-office está sempre atenta. Mas, Carlos, já falámos dos 3 princípios ativos. Falámos que aquele que está presente a maior concentração é a semente de chia. Com uma concentração 2%. 2%. 2%. E dizer, portanto, que mais à frente, como eu estava a dizer, vamos ter aqui uma surpresa, um miminho, não é? E que a Lazartig vai oferecer. O que é que vai oferecer? A Lazartig vai oferecer o sérum termoprotetor e vai oferecer aqui um parceiro do sérum termoprotetor, que é o óleo seco nutritivo, que já falámos várias vezes aqui, e que eu hoje posso também falar um bocadinho sobre ele, porque eles, no fundo, podem se complementar também. Muito bem, mas já lá vamos. Carmo, como é que se usa? Já percebemos que qualquer tipo de cabelo pode usar. Exatamente. Do calor do secador, das pranchas, alisadores, modeladores, todos os instrumentos que usamos para modelar aqui para definir o nosso cabelo. Mas como é que se usa? Que quantidade e como? Em que momento da rotina é que devemos integrar este sérum termoprotetor? É assim, Paula, temos 3 maneiras de utilizar este sérum termoprotetor. Podemos utilizar com o cabelo úmido, ou seja, depois do banho, e nesta situação nós aconselhamos tentar secar ao máximo com a toalha antes de utilizar o produto, para ficar um bocadinho mais seco o cabelo, e no fundo colocar o produto na palma da nossa mão. Aqui nós recomendamos 1 ou 2 pipetas. O produto é muito denso, o Lazartig é conhecido pela densidade dos seus produtos, nós temos muita concentração dos ingredientes ativos. E pronto, é por colocar a pipeta, aquecer um bocadinho e depois colocar mecha a mecha. Isto na situação quando estamos com o cabelo molhado. Podemos também utilizar em cabelo seco, antes de utilizarmos, por exemplo, uma prancha. Eu hoje aqui trago aqui a minha, eu vou exemplificar para verem mais ou menos como é que se utiliza. E pronto, é o mesmo sistema, em cabelo seco, colocar 1 ou 2 pipetas, aquecer um bocadinho o produto e colocar no comprimento e nas pontas. E depois utilizar a prancha normalmente. E depois podemos também usar como finalizador. Ele é também anti-frizz. Portanto, assim, principalmente nestes dias chuvosos, que não queremos que o nosso cabelo levante assim muito, muito voo, podemos também colocar antes de sair de casa o sérum no nosso comprimento e nas pontas. Portanto, também, ok, é para proteger o calor, mas também podemos utilizá-lo como produto finalizador. Exatamente. Tendo em conta a sua função, também é hidratante, anti-frizz, portanto podemos perfeitamente utilizar o produto não só para proteger o cabelo do secador e das placas térmicas, mas também aqui como finalizador, leave-in, no fundo, podemos utilizar. E vou então experimentar, aliás, eu hoje queria assim, um live um bocadinho mais prático, queria colocar o sérum termoprotetor e depois colocar o óleo. Porque eles, apesar de terem a mesma embalagem, são muito parecidos, tem o sistema das pipetas, o modo de aplicação é diferente. Enquanto que o óleo é conta-gotas, o sérum é a pipeta toda. Ok? Eu vou só, então, exemplificar aqui. Por exemplo, aqui no meu cabelo, eu tenho muito cabelo, mas o meu cabelo é fininho. E o meu cabelo não deve mais do que 165 graus, no máximo, na prancha. É o recomendado para o meu tipo de cabelo. Então vou só colocar aqui, vou pôr meia pipeta, porque só vou exemplificar em metade do meu cabelo. Aqui, aqueço o produto, para ativar bem os ingredientes ativos e coloco mecha a mecha. Pronto. Eu aqui
colocar, espalhar muito bem, ao máximo. E depois o que eu faço com a prancha é levantar aqui um bocadinho, é depois passar normalmente. Pronto, realmente o cabelo fica muito sedoso e muito brilhante. Pronto, aqui na imagem não sei se dá para perceber, mas pronto. É mesmo assim, é colocar na mão, aquecer e depois não precisamos deixar o produto atuar de imediato. Podemos utilizar imediato. E a mesma coisa quando estamos, por exemplo, com o cabelo molhado. Colocamos também, pronto, penteamos. O que é que pode ajudar às vezes a espalhar um bocadinho o produto? É penteá-lo, para usá-lo a espalhar no cabelo e depois voltamos a utilizar a prancha depois de espalhar melhor o cabelo. Conforme, não é? Exatamente, exatamente. Oh, Carmen, já surgiu aqui uma dúvida, que é a seguinte, eu acho que é uma preocupação sempre comum nestes produtos, nestas texturas. Neste caso, o Huile de Rêve, que é assim o óleo dos sonhos, que é uma maravilha também, já vamos falar um bocadinho sobre ele, que é um óleo seco, e se é gorduroso ou não, e se deixa o cabelo gorduroso ou não e pesado. E aqui, a mesma questão, porque foi colocada agora mesmo, se deixa, qual é a textura? Ainda não falámos sobre a textura, sobre a cosmética. A textura é muito leve e se deixa o cabelo gorduroso. E não deixa o cabelo gorduroso. Sem acabamento gorduroso, o produto também não tem silicones, não tem óleos minerais, portanto, é espetacular. E eu acho que só mesmo experimentando e testando é que se vê o resultado. Mas realmente fica bastante sedoso, a textura é muito levezinha. Muito leve, é muito fluido e muito leve. Não é gorduroso e não deixa o cabelo nem as pontas gordurosas nem pesadas. Não, sim, mas eu percebo às vezes a preocupação em relação ao óleo. A pessoa, normalmente, às vezes, principalmente as pessoas que têm o couro cabeludo oleoso, ouvem a palavra óleo e pronto, e não gostam, eu percebo. Mas aqui é um óleo seco, não vai de todo deixar o couro cabeludo oleoso. Nós também não vamos colocá-lo diretamente no couro cabeludo, nós vamos colocar no comprimento e nas pontas. Portanto, isso é muito importante. Mas aqui as texturas, pronto, aqui o sérum tem um protetor, as texturas são bastante diferentes, enquanto que essa é uma textura mais, o óleo, não é? É mais fluida, não é? O sérum termoprotetor é um bocadinho nada mais concentrado, mas ambos não deixam nenhum acabamento gorduroso. E mesmo o óleo, quem quiser experimentar na mão, vai ver que não vai ficar com as mãos gordurosas. Constituído por um óleo, mas na verdade são 4. Exatamente, são 4 óleos, é o que eu estava a dizer. São 4. Lázaro não trabalha só em ingrediente ativo. E o nosso óleo seco tem 4 óleos naturais: óleo de argão, de gerânios de Egito, camélia e pêssego. Acho que não está a repetir, está certo? E todos eles servem para reparar, para fortificar, para nutrir e para dar brilho ao cabelo. Portanto, temos aqui um óleo 4 em 1. E mais uma vez, tem uma graça. Exatamente, sim. Isso é os nossos produtos nisso. E uma embalagem. Exatamente. E pronto, e quem usa, por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo pessoal, eu tenho o cabelo um bocadinho mais fino e às vezes quando uso o sérum, no dia em que uso o sérum não uso o óleo. Não precisa, o meu cabelo não precisa de mais produto hidratante. Portanto, nos dias em que uso o sérum, não costumo utilizar o óleo. Mas quem tem um cabelo um bocadinho mais denso, mais indisciplinado, pode perfeitamente utilizar os dois, não há qualquer tipo de problema. Aqui vai sempre muito de encontro ao tipo de cabelo da pessoa. Nem todos temos o cabelo igual. Assim, no meu caso, eu não sinto necessidade, no dia em que utilizo o sérum, utilizar o óleo. Mas o óleo pode ser incluído na rotina do sérum. Por exemplo, o sérum quando estamos a secar o cabelo, antes de secar o cabelo. Depois de secar o cabelo, para finalizar, podemos utilizar o óleo. Ou então, ainda no tipo de rotina, podemos utilizar o óleo. Podemos utilizar o óleo como máscara de noite. No dia a seguir, lavamos o cabelo e depois colocamos o sérum termoprotetor antes de secar o cabelo. Portanto, temos aqui É essencial, é sempre proteger o cabelo antes da exposição a este calor, não é? Seja proveniente do secador, de uma prancha, de uma placa térmica, de um alisador ou de um modelador de cabelo. Exatamente, Paula. Não diria nenhum. É fundamental. Exatamente. Para que fique bem nutrido, protegido
nutrido, hidratado e com as pontas também protegidas e seladas. Exatamente, sim. Muito bem. Carmo, mas a Las Artiga não tem só estes dois produtos maravilhosos. Não. Então na rotina de inverno há tantos produtos que nós podemos incluir aqui na nossa rotina. A Paula estava a dizer há pouco que realmente o nosso cabelo com a utilização destes produtos fica muito baço, muito sem brilho. E também para além destes tipos de produtos, nós vimos optar também aqui por gamas também mais nutritivas e mais reestruturantes da fibra capilar. E pronto, temos por exemplo a nossa gama Repair, que é a base de queratina, vegetal e ácido hialurónico. Tem aqui também, tem aqui a máscara, que é no fundo é uma máscara que com a base de queratina vai aqui ajudar a reestruturar a fibra capilar. Portanto, muitas vezes que nós estamos com o cabelo exposto a agressões do calor, também, devemos também adotar estes produtos que ajudam a proteger o cabelo do calor, mas também no banho devemos optar por lavar a cabeça com produtos que também, com ingredientes que ajudem a reestruturar a fibra capilar, para que seja aqui um tratamento a 360. Então qual é que é o principal ativo desta máscara? É a queratina. É a queratina. Principalmente as pessoas que fazem muitos tratamentos químicos, alisamentos, é essencial optarem por gamas à base de queratina. E os nossos produtos Lazartic, como não têm sulfatos, não têm silicones, todas as pessoas que fazem tratamentos de alisamentos, por exemplo, podem utilizar qualquer um dos produtos das nossas gamas, inclusive o nosso sérum termoprotetor. Muito bem. E o sérum termoprotetor, qual é a Lazartic? Não falámos sobre isto. A Lazartic é uma marca francesa que se caracteriza pela sua preocupação com a sustentabilidade, com o planeta, não é? Com a ética e toda a responsabilidade associada, desde a escolha dos ativos até à produção, até ao produto, às fórmulas minimalistas, até ao produto final. E até o descarte, inclusivamente. Mas qual é a percentagem de ingredientes de origem natural, vegetal, nesta fórmula? Do nosso sérum é 97% dos ingredientes são de origem natural. Aqui nós estamos, há uns anos tínhamos 83% de ingredientes de origem natural, no ano passado tínhamos 93%, este ano já estamos nos 97%, portanto estamos aqui num caminho ao máximo, pronto, para tentar sermos uma marca 100% natural. E isso passa muito, especialmente os nossos lançamentos, tentamos que sejam o mais próximo do 100% natural. Ora, boa noite a quem se tem vindo a juntar agora aqui a nós. E temos aqui uma pergunta da Ana Beatriz. Se em Faro há alguma farmácia que venda esta marca francesa, a marca Lazartic. Certamente que sim. Certamente que sim, sim. Aqui depois a Lazartic pode depois falar diretamente com quem perguntou. Nós também temos no nosso site também as farmácias que são nossas clientes. Mas sim, no Algarve temos muitas. Eu sei que em Faro temos, mas não sei mesmo o nome da farmácia, mas é uma questão depois aqui também entrar em contato connosco na nossa página de Instagram, que nós amanhã dizemos qual é a farmácia que tem. Mas, Carmo, isto leva-nos a uma questão. Onde é que se vende a marca Lazartic? A marca Lazartic vende em farmácias e para farmácias. São os nossos principais clientes. São estes. E temos espalhados por todo o país, desde norte a sul, na Ilha da Madeira, nos Açores também, portanto estamos em todo o país mesmo. Muito bem. Para cabelos ondulados com dermatite seborreica, tem algum produto específico? Sim, aqui estão a falar um bocadinho mais sobre a nossa gama Clear, que é assim a que nós direcionamos mais para a dermatite seborreica, sempre intercalando com o nosso shampoo Calm. É o Clear 1, com o Calm, e o Clear 2, depois numa fase de manutenção, também com o nosso Calm. Portanto, a marca no fundo tem soluções para todos os tipos de patologias no couro cabeludo. É uma questão também de visitarem o nosso site, e se tiverem mesmo algum tipo de questão, nós também respondemos. A psoríase também é a mesma coisa. A nossa gama Clear também acabamos por recomendar, sempre intercalando com um shampoo calmante. Portanto, é uma questão de, se quiserem algum aconselhamento personalizado, é uma questão de nos perguntarem na nossa página de Instagram, que nós também respondemos. E também temos conselheiros nos pontos de venda,
que fazem diagnóstico capilar, que é sempre uma mais-valia, porque conseguimos ver muitas vezes o que nós achamos que o nosso cabelo é, o nosso couro cabeludo é completamente diferente. Portanto, é sempre importante fazer um diagnóstico ao couro cabeludo com as nossas máquinas de diagnóstico e depois à fibra capilar, que é para, no fundo, levar o cuidado específico para o seu tipo de couro cabeludo e para o seu tipo de cabelo. Claro. E também os farmacêuticos e as equipas Exatamente, exatamente. Sempre, sim, nós temos sempre a preocupação de encontrar as equipas e também passam muito pela experimentação do produto, portanto, acredito que muitas vezes que os balcões também são nossos influencers, são eles que também trabalham diariamente a nossa marca, portanto. Claro, mas dizia que os farmacêuticos e as suas equipas podem também ajudar a encontrar exatamente, sim. personalizada, adaptada às necessidades de cada pessoa. Mas estávamos a falar da gama Repair porque, de facto, expomos o cabelo a este calor e não só, a várias agressões, e a gama Repair é muito importante. A propósito do lançamento deste sérum termoprotetor, a gama Repair, neste tipo de cabelos, baços, secos, expostos a estas agressões químicas, mas também físicas, como este calor dos secadores, das pranchas, das placas, etc., é muito importante. E essa gama Repair é constituída por, Carmo? Tem um shampoo, um condicionador e uma máscara. Exatamente. Um shampoo? Um shampoo que também pode ser de utilização diária, mas como é a base de queratina, normalmente a nossa gama Repair nós recomendamos pelo menos a utilização de 3 meses no máximo, para o cabelo não ficar muito pesado. A rotina completa, portanto o shampoo, o condicionador e uma máscara. Os nossos condicionadores, o shampoo, nossos... Antes de passarmos para o condicionador, peço desculpa, mas eu não resisto. Qual é a quantidade que se deve usar e se faz muita espuma ou não? Porque esta é uma questão muito frequente. E onde é que se deve aplicar o shampoo? Que é outra dúvida também muito frequente. Exatamente. É assim, a nossa marca é conhecida pela alta concentração dos ingredientes ativos. Normalmente os produtos capilares têm 80% de água e 20% de concentração de ingredientes ativos. Nós reduzimos a percentagem de água e duplicamos a concentração de ingredientes ativos. Portanto, não é preciso pôr muita quantidade dos nossos produtos, quer sejam os shampoos, as máscaras ou os condicionadores, para sentir a eficácia do mesmo. Portanto, na utilização dos nossos shampoos é não pôr mesmo muita quantidade, é pôr uma noz pequenina, aquecer muito bem e espalhar muito bem no couro cabeludo. No couro cabeludo? No couro cabeludo, exatamente. Fazer muito bem a massagem e depois retirar. E as nossas máscaras, os nossos condicionadores são para o comprimento e para as pontas. A mesma situação como os shampoos, não é preciso pôr muita quantidade de máscara e de condicionador para sentirmos a eficácia do mesmo. Eles são altamente concentrados. Carmo, e outra dúvida frequente é qual é a periodicidade, a frequência com que devemos, agora quase que ia dizer a posologia, com que devemos utilizar o condicionador e a máscara. As nossas máscaras nós aconselhamos 1 a 2 vezes por semana e os condicionadores podemos utilizar diariamente no banho, porque o nosso condicionador é mais para ajudar a desembaraçar o cabelo, pois as máscaras têm mais concentração e vão ajudar a nutrir e hidratar a fibra capilar. E as nossas máscaras tanto podem ser utilizadas em cabelo seco como em cabelo úmido no banho, exatamente. Nós podemos fazer uma máscara meia hora antes de ir para o banho, cabelo seco, mecha a mecha, deixar atuar durante um bocadinho e depois irmos para o banho e lavarmos o nosso cabelo. E aqui no fundo vai ajudar também a potenciar os produtos no banho. E o denominador comum da gama Repair, qual é? É a queratina, exatamente, a queratina vegetal, exatamente. Queratina vegetal, muito importante. E podemos associar, então, já estamos a proteger e aqui a nutrir e a repor aquilo que o nosso cabelo necessita, quando está seco, baço, quebradiço, com as pontas espigadas, e podemos, depois de lavar o cabelo convenientemente e de o hidratar, nutrir, podemos, com a toalha, enxaguar, não é? Exatamente, enxaguar muito bem, exatamente. E água. Podemos usar o sérum. E depois podemos e devemos, não é? Antes de secar o cabelo. Exatamente, portanto, qualquer uma das rotinas de Lazartic, seja a rotina Repair, a rotina Color Protect, ou então mesmo no verão, as nossas Gamma Nourish e Nourish Light, todas elas podemos incluir o sérum termoprotetor nas suas rotinas. É um produto muito, muito transversal, é igual ao óleo. O óleo nós podemos usar em qualquer uma das rotinas Lazartic e o mesmo se passa aqui no sérum.
Carmo, só recapitulando, qual é a quantidade, porque houve pessoas que chegaram a... Exatamente. Qual é a quantidade do termoprotetor, do sérum termoprotetor que devemos usar de cada vez? Cada vez uma ou duas pipetas. Eu, por exemplo, tenho o cabelo mais fino, tenho muito cabelo, mas o meu cabelo é fino, basta-me uma pipeta. Mas, por exemplo, pessoas que têm um cabelo mais espesso e mais indisciplinado, vai ser necessário 2 pipetas. Muito bem. Uma pergunta que surgiu aqui é se já há, a Lazartiga é conhecida, como já falámos, sobre a sua preocupação com o ambiente e com a sustentabilidade, e uma cosmética responsável e ética, Eu vi a Refill para este novo produto. Não, infelizmente ainda não temos. Infelizmente não temos, mas a marca está a caminhar nesse sentido. Todas as inovações que nós vamos lançar e renovar, o nosso objetivo é que também hajam essas recargas. Já temos, por exemplo, em shampoos. Não temos ainda nestes produtos, mas é um caminho que a marca está a seguir, de forma a termos no futuro refill tanto no sérum como nos sérums da queda, como também, por exemplo, no óleo, que são produtos que utilizamos bastante e que é essencial haver esta preocupação das marcas em procurar refis e soluções mais ecológicas para trabalhar. Muito bem. Outra dúvida que costuma surgir, por acaso hoje ainda não surgiu, mas não sei se nos antecipamos, que é a questão do valor. Exatamente. Qual é que é o preço mais ou menos recomendado? São 31 euros do nosso sérum. Muito bem. E todos os cabelos, não é? Finos, mais... Todos os tipos de cabelo, exatamente. Pessoas que pintem o cabelo, pessoas que fazem tratamentos mais agressivos, como falámos há bocado dos alisamentos, pessoas que têm o cabelo com pouca nutrição. Toda a gente pode utilizar o nosso sérum termoprotetor. Carmo, e nós gostamos de responder a todas as perguntas que nos colocam. E por isso, durante o dia de hoje, à tarde, houve aqui umas dúvidas de uma seguidora da Lazartiga e das dicas da farmacêutica, a quem desde já agradecemos, que nos perguntou qual seria a gama. Tinha experimentado pela primeira vez a coloração vegan e vegetal natural da Lazartiga, estava muito satisfeita e queria saber como é que poderia complementar os seus cuidados, a sua rotina capilar, com que gama, e se poderíamos falar um bocadinho. E, portanto, antes de terminarmos e antes de fazermos aqui o nosso giveaway, para aqueles que estiveram muito atentos, estamos quase a fazer uma pergunta e a Lazartiga vai oferecer um sérum termoprotetor. E a novidade, o lançamento, um termoprotetor, vai oferecer um de cada a quem acertar, ao primeiro que aparecer aqui no meu ecrã, que responder à pergunta corretamente. Mas antes disso, vamos falar muito rapidamente da gama Color Protect. Exatamente. Vamos virar mais uma vez. Como é constituída a gama Color Protect? Exato. A nossa gama Color Protect, à semelhança da gama Repair, também tem um shampoo, um condicionador e uma máscara. E o seu principal ingrediente ativo é o óleo de soja, que no fundo vai aqui, óleo de camélia, desculpe, vai aqui no fundo proteger a cor da pessoa, no fundo fazer com que essa cor dure mais tempo. Aqui, tantas pessoas que utilizam, fazem a coloração, ou as pessoas que não fazem coloração, esta gama também é a nossa gama hidratante. Temos as nossas gamas mais nutritivas, como é o caso da Nourish e da Nourish Light, mas quem não precisa de uma gama tão pesada para nutrir o cabelo, precisa de apenas uma hidratante, pode utilizar a Color Protect, mesmo que não pinte o cabelo. Mas respondendo à questão da consumidora, se faz coloração em casa ou no cabeleireiro, deve sempre utilizar uma gama com o principal ingrediente ativo que ajuda a proteger a cor e, no fundo, fechar a escama do cabelo, fazer com que a cor fique mais tempo. Ou seja, com o pigmento. Exatamente. E a nossa gama Color Protect tem o principal ingrediente ativo responsável por isso, que é o óleo de camélia. Muito bem, e aqui a nossa Teresa Lazartiga responde, já está aqui a antecipar, a dizer aproximadamente aqui os preços dos nossos produtos. Carmo, eu não sei se há mais alguma questão que queiram colocar, estamos quase a terminar este nosso direto, que mais uma vez passou assim a voar. Eu acho que dissemos já o essencial sobre esta novidade, este grande lançamento, o sérum termoprotetor e a importância de protegermos o cabelo desta agressão do calor, do secador, das pranchas, das placas, dos motores, a que sujeitamos o nosso cabelo, em algumas vezes diariamente, nem sempre, mas por vezes diariamente.
E até às vezes quando vamos ao ginásio pode acontecer situações em que até 2 vezes por dia, não é? Exatamente. E portanto é de facto essencial, e as vantagens de usar um termoprotetor, como neste caso em sérum, com esta textura tão fluida e com esta fragrância, a flor de laranjeira, que é deliciosa, mas não sei, se não houver mais nenhuma questão que queiram colocar, e eu aqui não vejo mais nenhuma questão. Paula, eu queria só acrescentar aqui uma coisa à rotina. Falámos de shampoos, condicionadores, máscaras, dos óleos, dos sérums. Há um produto que eu gosto sempre de falar aqui nos nossos lives, que é essencial para o nosso... Porque às vezes estamos aqui a proteger a nossa fibra capilar, mas é essencial também tomarmos conta do nosso couro cabeludo, que no fundo também é pele. Muitas vezes as pessoas esquecem que Exatamente. E é este? Exatamente, é esse mesmo, Paula. É o nosso esfoliante. E porque sou fã incondicional. E do nosso esfoliante. Para falarmos, nem de propósito. Eu sou fã deste produto. Exato, esse nosso produto. Da importância de esfoliar o couro cabeludo. Exato. É uma rotina que nós às vezes não temos. Temos sempre cuidado de fazer a esfoliação, por exemplo, no nosso rosto, mas esquecemos que o couro cabeludo também é pele e que precisa também daqui uma desintoxicação para respirar melhor e para que o cabelo também nasça mais saudável. E aqui o nosso esfoliante é para todos os tipos de couro cabeludo, principalmente aqueles, por exemplo, quem tem estados descamativos também é um produto espetacular para utilizar. Pessoas que têm o couro cabeludo oleoso, os ácidos de fruto, que é um dos principais componentes ativos, vai ajudar a controlar a oleosidade. Umas pérolas de jojoba, não é? Que se Exatamente, as pérolas de jojoba vai-se fazer uma massagem para tirar as impurezas. Exatamente, o couro cabeludo, como estava a dizer, oleoso, é de facto muito importante. Exatamente. E como é que é o modo, como é que é o modo de aplicação? É sempre em cabelo seco, antes de irmos lavar o cabelo, no fundo, em cabelo seco, risca a risca, massajar muito bem, para ativar aqui o poder das pérolazinhas de jojoba, para desencostar. Desculpa, consegue ver aqui? Exatamente, as pérolazinhas azuis, que são muito bem as principais responsáveis aqui para ajudar a limpar as impurezas do nosso couro cabeludo. E pronto, e depois é deixar atuar mais ou menos durante 15 minutos, ir para o banho, enxaguar muito bem, e depois proceder à lavagem normal do cabelo. Mesmo quem tenha couro cabeludo... semana, desculpa interrompê-la mais uma vez. Quantas vezes por semana podemos usar o esfoliante do couro cabeludo? Pelo menos uma vez por semana. Era o ideal. Se as pessoas já tomassem esse produto nas suas rotinas. Mas, por exemplo, estava a dizer há pouco que mesmo quem tenha o couro cabeludo sensível, o que nós aconselhamos é não fazer a massagem. Ou seja, colocar o produto e deixar atuar. Pronto, espalhá-lo um bocadinho sem magoar o couro cabeludo e deixá-lo atuar sem a massagem, para que essas pérolazinhas não magoem, apesar de elas serem muito, muito pequeninas e muito levezinhas, não vão magoar o couro cabeludo, não agredir, para não ficar mais sensível. Mas quem tem o couro cabeludo sensível pode utilizá-lo, mas sem a massagem. E por exemplo, só mais uma coisa, é que este produto realmente tem mais valias. Por exemplo, quem está a fazer algum tratamento anti-queda, da caspa, se limparmos o couro cabeludo com o esfoliante, vai potenciar os produtos de tratamento. Portanto, a esfoliação é essencial aqui para mantermos o nosso couro cabeludo saudável. Sem dúvida. É que é mesmo. E este produto faz toda a diferença. Mesmo. Toda a diferença na rotina. Portanto, já temos aqui uma rotina completa. Fazer esfoliação, depois deixar atuar a esfoliação, no banho, shampoo, condicionador e máscara. E depois, no fim, quando for para secar, antes de secarmos o cabelo, então, utilizamos o nosso termoprotetor e depois temos o cabelo seco para finalizar o nosso óleo seco nutritivo. Portanto, temos aqui uma rotina lá artigo bastante completa. Exatamente, bastante completa. Carmo, e antes de terminar, temos que oferecer o presente que a Lazar tinha. É verdade, que é um óleo seco. Que é um óleo seco nutritivo e a novidade Sérum Termoprotetor. Então aqui a Karina está a perguntar qual é o preço esfoliante, é também 30 euros. Exatamente. Também super concentrado. Exatamente, sim. É importante dizer. Exatamente. A característica da nossa marca é que não é preciso pôr muita quantidade de produto nas atualizações. Portanto, acaba também por durar mais tempo na casa dos consumidores, porque não é preciso pôr muita quantidade.
Muito bem. E agora, qual é a pergunta que dá origem ao primeiro que responder acertadamente vai receber um produto de cada destes dois que tenho aqui nas minhas mãos. Carmo, 3. O primeiro que aparecer no meu ecrã, já sabemos que às vezes faço eu a pergunta ou faz a Paula? Uns delays e uns timings diferentes, mas é o primeiro que aparecer aqui no meu ecrã. Faz a Carmo a pergunta? Qual é? Vamos ver quem é que estava muito, muito atento desde o início da live. Vou só aqui que é para não errar mesmo na pergunta. Então, quem vai ser o primeiro e que vai ganhar aqui o Cero Termoprotetor e o Wilderrev? Exatamente. Então a pergunta é: qual é a porcentagem de extrato de semente de chia presente na novidade de Lazartigue do Serum Termoprotetor? Qual é a percentagem de concentração de sementes de chia no nosso Serum Termoprotetor? Que é o ingrediente aqui principal. Muito bem, já está aqui. Ana Costa Miranda. Muito bem, já temos outras pessoas a responder, mas já temos aqui uma vencedora. Muito bem, muitos parabéns. Exatamente. Vou pôr aqui depois... com o Lazartigue responde, ou com o Lazartigue Portugal, para que lhe façam chegar aqui estes dois. Muito bem, fantástico. Está tudo a responder, estive tudo atento. Muito bem, a mensagem passou. Que o ingrediente que confere, de facto, que esta proteção interna e externa, não é? Aqui muitas pessoas estão a responder a 97%. Aqui o 97% é o conjunto de ingredientes ativos, mas a concentração de semente de chia é de 2%. Exatamente. Exatamente. Pronto, mas então... pessoas atentas. Fantástico. Exatamente. Olha, passou. É verdade, é verdade. E Paula, queria lhe agradecer mais uma vez o convite, de ter-me dado a oportunidade de vir aqui falar da última novidade de Lazartigue, e acabámos o ano em grande com este lançamento. E dizer a todos os que estiveram aqui presentes hoje que nós temos aqui as nossas farmácias, os nossos clientes que sabem bastante dos produtos, portanto sintam-se à vontade de perguntar. A nossa página de Instagram, Lazartigue Portugal, também está todos os dias disponível para também responder a todas as questões, tentar fazer algum aconselhamento personalizado, alguma dúvida que tenham no produto. E também temos as nossas conselheiras no ponto de venda. Nós semanalmente vamos comunicando onde é que as nossas conselheiras estão. As pessoas podem fazer o diagnóstico capilar gratuito às farmácias onde a nossa conselheira está presente e elas podem indicar qual a melhor rotina Lazartigue a utilizar para o tipo de cor cabeludo e para o tipo de fio capilar. Portanto, temos sempre estas, e também temos no nosso site, também tem lá a informação toda sobre o produto. Portanto, estamos sempre disponíveis para qualquer tipo de informação adicional que as pessoas possam precisar. Carmo, muito obrigada. Muito obrigada à Lazartigue Portugal. Foi um gosto estar aqui consigo novamente e falarmos sobre esta novidade, o lançamento mais recente, este sérum termoprotetor da Lazartigue, que de facto veio aqui preencher uma lacuna e, como vimos durante este direto, complementar uma rotina de cuidados para ter o cabelo e as fibras capilares destas agressões a que estamos expostos por vezes diariamente, em concreto, neste caso, ao calor dos secadores, dos modeladores, alisadores, pranchas, placas, etc. Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigada, Paula. Obrigada. Mas antes disso, eu ainda quero dizer aqui duas coisas. Quero dizer que amanhã sai a nossa newsletter, Self-Care News. Amanhã, quinta-feira, sai sempre às quintas, às 5 da tarde. Se quiserem subscrever esta newsletter, devem ir ao nosso site www.dicasdafarmacêutica.pt e justamente subscrever a nossa newsletter, que está recheada de conteúdo que preparámos especialmente a pensar em todos vós. Também temos algumas notícias novidades do que vai acontecer e também alguns códigos de desconto que as nossas marcas parceiras nos disponibilizam para que tenham estas condições especiais para as nossas seguidoras e a quem nos acompanha aqui nestas leads digitais em que hoje, de facto, também aqui vivemos e são tão relevantes nas nossas vidas.
E por fim, dizer-vos que para a semana, a live não é na quarta-feira, vai ser na segunda-feira, porque quarta é a véspera do feriado, e vai ser na segunda-feira e vai ser sobre um tema também muito importante. Vamos falar sobre superalimentos com a doutora Vera, de uma marca que é a Fold, e que é uma marca portuguesa que nos enche de orgulho e que está a crescer, e que tem um dinamismo muito próprio, muito específico e que é muito carismática, e por isso não percam, na próxima segunda, vou conversar com a doutora Vera, da Fold, sobre superalimentos, o que é que são e qual é a sua importância na nossa alimentação, na nossa rotina, na nossa vida, para termos mais e melhor saúde. E, dito isto, quero agradecer mais uma vez à Carmo, à Lázaro, a todos que estiveram connosco durante este serão. Foi de facto um gosto. Obrigada por participarem, por colocarem as vossas perguntas nas stories, no direct e aqui, neste momento. Isto é feito de facto para ser uma partilha. Obrigada. Seguimos juntos, ou seguimos juntas nesta viagem. Exatamente. Até para o ano. Boas férias. Muito obrigada. E até à próxima segunda, às 9, cá estaremos. E fiquem bem. Desculpa estar a interromper. Se as pessoas sentirem necessidade de falarmos de algum tema capilar ou de falar de alguma gama em específico, podem sempre sugerir a dica da farmacêutica e depois nós combinamos e fazemos aqui um live para responder a todas as dúvidas que possam haver. Com todo o gosto, exatamente. Sugiram-nos, façam-nos as vossas sugestões, coloquem-nos as vossas dúvidas, que depois nós preparamos aqui os diretos, ou noutro formato até. Exatamente. Estas questões todas. Muito bem, isso mesmo. Isto é feito para vocês, portanto, não hesitem em colocar as questões, dúvidas, sugestões, enfim, o que acharem conveniente e oportuno. Dizia eu, fiquem bem, com mais e melhor saúde, e até à próxima segunda-feira, às 9 da noite. Muito obrigada, Paula. Obrigada e obrigada a todos. Obrigada.